Veio aqui, falou em Atos, o pastor falou em Atos, e o que Deus colocou em mim para poder falar, as pessoas falam muito no meu coração, né? No meu coração. Deus tem falado na minha mente, porque o coração às vezes é enganoso, né? E tem falado vários dias. Eu vou ler em Atos 9, porque Deus hoje está em Atos, gente. Hoje está falando em Atos. Quem tem ouvidos, ouçam. Eu quero dizer para os irmãos que um passado difícil não impede um novo começo. Jesus hoje quer falar com a gente. Eu sou Jesus, levante-se e obedeça. Amém? Eu acredito que o Kleber não sabia da oportunidade, né? E ele trouxe Atos 4:12. Eu gosto muito de fotografar e fotografar o que está aparecendo também. Que se eu quiser ler depois, né? E está assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Aqui Deus está falando, eu sou Jesus. Amém? Nenhum outro há salvação. Ele é o grande, é o todo-poderoso. Atos 4:12. Aí vem pastor Elias com o ofertório, Atos 20, 24 e o 35. E o começo está assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão. O que Deus está falando? Obedeça. Foi essas três coisas que eu trouxe hoje. Eu sou Jesus, levante-se e obedeça. Então, o irmão Kleber falou em Jesus, o pastor Elias em obedeça, e agora o Senhor mandou vir completar, dizendo, levante-se. Vamos ler aqui o texto base, Atos 9, que diz assim, até o 6, tá, Hugo? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, os irmãos já sabem, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus. Aí Jesus está dizendo, eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se. Eu sou Jesus, levante-se e obedeça, né? Que eu vim trazer para os irmãos. O 6 está, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. A obediência. Levante-se. Agora você vai ter uma estrada aí pela frente, negão. Agora você me conheceu, não tem como voltar atrás. Né? A conversão de Paulo é um dos maiores exemplos de transformação, de perseguidor, proclamador, ele se torna uma das vozes mais ousadas do Evangelho. Deus não desiste de ninguém, e quando Ele chama, o passado não define mais o futuro. Você já pensou que alguma coisa do seu passado poderia atrapalhar a sua vida com Deus? Alguma coisa que você fez, ou o certo seria ter deixado para trás, né? Mas muitas das vezes a gente carrega, às vezes, um espinhozinho na carne, como Paulo tinha, né? Que nada venha hoje atrapalhar, nada do nosso passado, da nossa parentela, de família, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não acredito nisso, naquilo. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos e venha mostrar para a gente, eu sou Jesus, se levante e me obedeça, como ele falou com Paulo.
O que mais te impressiona na transformação de Saulo? Que nessa hora aqui ainda era Saulo, né? Quando Jesus apareceu para ele, era Saulo. Lá no versículo 1, Saulo respirava ameaças, mas até o mais distante pode ser alcançado. Nós fomos alcançados, nós estamos aqui. Nós não estamos brincando com a palavra. Não estamos brincando de ser crente. Porque na hora que estiver aqui com o Senhor, eu não vou querer brincadeira, o negócio é sério. Amém? Lá no verso 4, Jesus se identifica com os perseguidores. Tocar em filhos é tocar nele. Aí eu anotei aqui umas coisas, quando Deus se coloca no lugar daqueles que são perseguidos. A frase também pode ser entendida à luz da parábola do juízo final, lá em Mateus, onde Jesus se identifica com os famintos, sedentos, estrangeiros, os nus, os doentes, os presos. Ele diz que quando cuidamos dessas pessoas, estamos cuidando dele. Nós viemos para servir. Não pense que você vai ser servido. Serve. Serve, que sempre vai aparecer alguém para servir a você. Oferta na vida de alguém o seu tempo, palavras, carinho, amor, atenção. Porque você dando, outra pessoa vai vir e vai te retribuir. A lei é essa. Jesus está falando conosco. Você podendo fazer o bem e não faz, é pecado. Se eu posso, às vezes a pessoa só quer conversar, só quer falar, botar para fora. Estou aqui, você está bem? Pode me ligar a hora que for. Eu estou contigo. Por quê? Porque Jesus está dizendo para a gente se levantar, para a gente obedecer e está se apresentando a nós, como ele se apresentou a Saulo. Amém? Quando Deus muda alguém, até o nome da pessoa muda. Eu falo isso com a Anne. Hoje ela é a Anne aqui, a nossa Anne, da Cristo Chama. Amém. A gente amamos a vida da varoa. Lá no versículo 6, Saulo obedece. A conversão gera obediência. No 11, Deus recebe detalhes, Deus revela detalhes a Ananias. Quando Paulo está lá, cego, né? Os 3 dias lá sem comer, Deus dá a Saulo uma visão de Ananias chegando para ele, porque Saulo não conhecia ninguém, né? Não conhecia Ananias. E botando a mão nele e as escamas dos olhos caindo. Como Deus foi mostrar para Saulo, eu estava pensando nisso, que Ananias ia lá, se Deus nem tinha falado com Ananias ainda. Depois Deus vai lá e fala: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, que tem um homem lá de Tarso. Mas, Senhor, olha, eu tenho ouvido falar que lá em Jerusalém ele é... Deus não sabe, né, gente? A gente está querendo agora ajudar o Senhor a fazer alguma coisa, né? Senhor, olha só, tem que converter esse homem aí, porque se Ananias pudesse, falava isso, né? Senhor, ele é assim, assim, vai lá, eu sei, vai lá que ele é um escolhido, como todos nós somos escolhidos. Amém? Às vezes a gente vê a pessoa por fora, não sabe o que está acontecendo dentro dela, não sabe que a conversão já tinha chegado a Saulo, e a gente, muitas das vezes, vê a pessoa por fora, né? E não conhece o coração, se o coração já mudou, se o coração está com o Senhor. Porque o Senhor tem se revelado e tem falado: eu sou Jesus, se levante e obedeça. Lá no versículo 15, Saulo é instrumento escolhido. O Senhor diz a Ananias: ele é escolhido, vai lá, faz o que eu estou falando. Né? E muitas das vezes, a conversão de Paulo é um marco da história do cristianismo. Muitas das vezes a gente não acredita na conversão de um vizinho, de um parente. Mas Saulo foi lá pregar para quem? Para a parentela dele, para a casa dele. E às vezes nós não somos honrados aonde nós fomos criados. Às vezes não acontece isso. Mas o Senhor tem mandado: vai e obedeça. Se levanta. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Várias passagens da Bíblia, o Senhor manda a gente se levantar. Vamos parar de desanimar, de nos prostrar,
de achar que Deus não está olhando para a gente, porque em Atos 8, que acontece a morte, a apedrejada do Estevão, isso, o Saulo, ele deixou aquilo acontecer, né? No 8, já no 9, ele fala, quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E eu acredito que, quando o Senhor falou, quando ele caiu no chão, que ele viu aquela luz, ali foi a conversão, porque ele já obedeceu, ele ouviu o Senhor falando, eu sou Jesus. Se levanta, entra na cidade, obedeça. E o Senhor fez o encontro com ele. A cegueira, o encontro com Jesus. Saulo é surpreendido por uma luz. Só que hoje a nossa luz é Cristo. A nossa luz é a palavra, né? Mas eu creio que o coração de Saulo já vinha vindo, né? Achando que estava fazendo a coisa certa. Ele achava que ele estava agradando ao Senhor, que ele estava trabalhando para o Senhor. Após a morte de Estevão, teve início a perseguição contra a igreja em Jerusalém. Em Atos 8, Saulo é um fariseu. Em Atos 9, ele é um escolhido. É assim. É do dia para a noite. Como eu digo lá em casa, José amanheceu escravo e dormiu governador. E eu amo essa história de José. O que eu quero falar com a igreja hoje é que o Senhor quer fortalecer a nossa fé, quer firmar os nossos pés, está aqui dizendo, eu sou Jesus, se levante, me obedeça. Porque no verso 18, algo cai dos olhos de Saulo. Se tiver alguma coisa na nossa vida impedindo a gente de prosseguir, impedindo a gente de caminhar, que o Senhor venha derrubar hoje, jogar por terra hoje, tirar as escamas dos nossos olhos hoje, tirar do nosso ouvido algum tampão que a gente não entendeu ainda, um evangelho tão lindo e simples, e muitas das vezes a gente complica as coisas. Muitas das vezes a gente coloca em primeiro lugar outras coisas do que servir ao Pai. Quando eu vejo a igreja faltando alguém, eu falo, Jesus, toca lá, traz ela, Jesus. Hoje eu falei, Jesus trouxe. Uma aí, Jesus trouxe. Já falei até com ela hoje. Ela é benção. Ela é benção do Senhor. No versículo 22, Saulo pregava com ousadia. Não há tempo de espera para quem foi transformado. Vamos fazer o que nós temos que fazer, porque um dia o Senhor vai nos cobrar. Um dia você vai chegar no Santo dos Santos, vai chegar na frente do Senhor. Abre a mão. O que foi que eu te dei? O que foi que você fez? Quando o Senhor falou, sou Jesus, ali Saulo já se levantou convertido. E que a gente venha toda manhã, eu falo isso, eu tenho que me converter toda manhã e não deixar a minha carne falar. E não deixar a minha carne servir ao mundo. Porque eu já vim de lá e já sei como é que é. Amém? Lá em Isaías 60, levante-se Jerusalém. Deus fala de novo. Levante-se, que a sua luz brilhe, para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Sobre nós está a glória do Senhor. Em Eclesiastes também fala em se levantar. Em Atos, em Salmos 113, 7, levanta do pó o necessitado. Deus está sempre falando conosco. Se levante, resplandeça, que a minha glória e a minha paz é contigo. Amém? Que o Senhor venha abençoar os irmãos e não esquecer disso. Sou Jesus, levante-se e obedeça. Não deixe que nada venha distrair a mente dos irmãos. Eu também peço ao Senhor, Senhor, me mantém de pé, me ajuda, me ensina a fazer a tua vontade como o Senhor quer, Pai, porque eu sei que um dia o Senhor vai me cobrar isso. E eu não quero chegar para o Senhor com as mãos vazias. Eu quero estar aqui e cumprir o que Ele me confiou. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.